Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um Arquivo Misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe também nas minhas redes sociais. E o Arquivo Misterioso de hoje é mais um especial de Halloween. Então vamos lá para o Arquivo Misterioso de hoje. No Arquivo Misterioso de hoje, a gente vai contar a história real do Conde Drácula. A teoria mais conhecida e aceita da origem inspiradora para o Conde Drácula foi baseada em um personagem da história da Romênia, onde lendas misturam uma história de vampirismo com satanismo. E é um personagem real que viveu no período da Idade Média. Seu nome era Vlad III, que era o príncipe da Valáquia Sul, que é a atual Romênia. Acredita-se que o Vlad III veio ao mundo em 1431. Ele e seus irmãos, Mircea e Radu, nasceram na cidade de Sighisoara, na Romênia. E a história do Vlad é considerada uma das histórias mais curiosas e cruéis da história. Vlad Tepes, ou Vlad Drácula Basarab, também conhecido como Conde Drácula, foi o único sobrevivente da dinastia Basarab da Valáquia. Os Basarab é a família que reinou naquela região sob o nome de Vlad II e Vlad III. Tiveram que defender seu trono das invasões de mongóis turcos, húngaros e outros invasores. Isso acendeu neles uma sede insaciável de sangue. Especificamente, um deles era tão cruel que foi chamado de Vlad Drácula, que era o nome que vem da palavra Draco, que em latim significa dragão, e descreve o brasão da família do Vlad III, que apresentava um dragão em seu escudo. Seus súditos acreditavam que alguém tão mau só poderia ser descendente direto de um dragão. Mais tarde, a palavra Drak adquiriu o significado de demônio no romeno moderno, precisamente por causa disso. No livro de Bram Stoker, conta a história do Conde Drácula, um vampiro que habitava um castelo na Transilvânia, no sopé dos Cárpatos. A história começa quando um jovem advogado vai até a Transilvânia para ajudar um cliente. Porém, o advogado acaba prisioneiro desse homem misterioso, que é o Conde Drácula. A obra descreve um cenário bem sombrio, com passagens secretas, cegos e cenários de terror. E a história nos conta que o Vlad se tornou o príncipe da Valáquia graças ao apoio dos exércitos turcos. A partir daí, ele se tornou um dos príncipes mais temidos da época. E ele se tornou muito conhecido por utilizar vários métodos cruéis contra os seus inimigos, como mutilações e decapitações. E seus inimigos que não cumprissem morria de uma das formas mais letais e cruéis da história, morria empalado. Com isso, as pessoas começaram a chamar o Vlad de O Empalador. E já que o Vlad, que era o príncipe na época, tinha uma fissura por isso, que era chamado de uma fascinação macabra. E o empalamento consistia em uma execução de tortura prolongada. Envolvia uma estaca de madeira atravessando a pessoa. E fazia pela parte de trás e saía, no caso, pela boca. Uma pessoa ainda viva. Mas o Vlad III também gostava de usar outros métodos de tortura. Ele espetava algumas pessoas no abdômen ainda vivas, ou ele pregava bebês nos seios das próprias mães, o que significava que ele não poupava nem as crianças da tortura. E tem uma lenda que diz que o Vlad ele bebia o sangue de suas vítimas enquanto comemorava o seu triunfo. Seria como uma espécie de champanhe ou alguma coisa assim para comemorar. Algumas lendas dizem que ele chegou a torturar e matar cerca de 40 mil pessoas a 100 mil pessoas. E sempre, da pior forma possível. Primeiro ele torturava e depois a pessoa acabava falecendo. Sempre fazia isso com o máximo de pessoa que ele conseguisse, o que ele chamava de floresta do empalamento. E reza a lenda que o Drácula também fazia isso com animais, com pássaros e ratos. E tem alguns registros e relatos que dizem que o Vlad fazia um jantar ou uma festa para ele e a família assistir
o empalamento das vítimas e verem, eles agonizando até a morte. E há uma história que diz o modo que o Vlad eliminou seus inimigos políticos. Basicamente consiste que o Vlad organizou um banquete para os outros nobres do território romeno, e no momento em que os servia, os soldados de Vlad entraram no recinto e começaram a atacar os nobres. Viraram-os de barriga para cima e o empalaram lentamente. A lenda ainda conta que enquanto seus convidados eram mortos, o conde Vlad bebia o sangue deles. Em razão dessas e de outras crueldades, o Vlad III tornou-se um personagem temido e lendário. A posterioridade passou a associar a sua figura a seres mitológicos e demoníacos. O episódio de beber o sangue dos inimigos logo passou a remeter o Vlad ao imaginário do vampirismo, assim como a referência de que uma única forma de matar um vampiro é enfiando uma estaca no coração dele. Isso tudo explica o porquê ele acabou sendo conhecido como a suposta inspiração do Conde Drácula. Segundo os historiadores, o seu pai, Vlad Drácula, pertencia a uma fraternidade de aristocratas, que era a Ordem do Dragão, que usava nos feriados uma capa preta sobre uma vestimenta vermelha, que é a capa que todo mundo conhece como a capa do Conde Drácula. E foi o imperador germânico Sigismundo que convocou o pai do Vlad, Vlad II, para a Ordem do Dragão, um grupo de cavaleiros dedicado à defesa do imperador e da cristandade contra a ameaça turca. Em 1436, uma nova tentativa de apaziguar os turcos e conseguir um pouco de independência, o Vlad II foi obrigado a enviar seus filhos Vlad III e Radu como reféns para a terra do sultão. Então os meninos passaram 7 anos entre os turcos. Quando o sultão finalmente liberou os dois, em 1448, somente o Vlad III voltou a Valáquia, descobrindo que seu pai e seu irmão mais velho estavam mortos. Foi aí que o jovem príncipe deu início a uma série de guerras e lutas que marcariam sua vida. Em 1456, o Vlad II retomou o comando da Valáquia. Porém, seu limite de tolerância zero durou pouco. Durou até 1461, quando 60 mil homens, comandados pelo próprio Mohammed II, que era o líder dos turcos, realizaram um ataque que iniciou uma longa retirada. Fugindo para a Transilvânia, ele acabou sendo preso pelo rei húngaro Matias Corvino, que aos poucos acabou caindo nas graças do Vlad, apoiando sua volta ao poder. Em 1476, o Vlad III mais uma vez assumiu o trono. No entanto, suas tropas logo voltou às regiões de origem e Vlad teve que enfrentar sozinho mais uma vez um ataque turco. Era o fim da linha numa batalha ao norte de Bucareste. O Vlad foi derrotado e decapitado, tornando-se imortal apenas na fantasia. Mas existem várias versões que acabam se contradizendo em relação à causa de seu falecimento. Tem 3 teorias, mas existem umas teorias que dizem que ele morreu de outra forma. E a primeira delas diz que o Vlad morreu como um herói, indo e vencido, rodeado pelos corpos de seus guardas leais. Outra diz que ele teria sido assassinado por burgueses valáquios desleais. A última ainda afirma que o Vlad pode ter sido morto por um de seus homens de maneira acidental após ele vencer a batalha. Os turcos arrancaram sua cabeça e levaram para Constantinopla, onde permaneceu em exibição por alguns anos em um estádio. Porém, até hoje não se sabe qual é a verdadeira história da morte do Vlad. E então, essa é a real história do Conde Drácula. Então, esse foi o Arquivo Misterioso especial de Halloween de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu especificamente achei bem doido essa história. Nunca tinha ouvido falar sobre. Eu achei que era tudo ficção realmente. Mas não, é uma história bem bizarra e macabra por trás.
Não vou falar muito sobre, eu quero saber realmente a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanha também nas minhas redes sociais. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.